Cláudio Rezende está na área com notícias do Atlético, que se despede da primeira fase amanhã contra o Ipatinga. Abraço para você, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia, Cirilo, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, aos nossos comentaristas. É isso mesmo, o Galo já fechou a sua preparação agora pela manhã. Jogadores voltam à noite para concentração, então os atletas dormem na cidade do Galo, aqueles relacionados para o jogo de amanhã. E pelo que a gente apurou, é aquilo mesmo, viu, Cirilo? O técnico Felipão vai poupar os jogadores pendurados. A definição foi essa, sendo assim, jogo de oportunidades para jogadores que estão jogando menos, que até aqui possuem menos minutos na temporada, e também para observar alguma coisa, né? E não mexer muito na estrutura tática. Seria essa a ideia do Felipão, até porque ele vem sendo cobrado pelo desempenho do time. Ainda vai ter que mudar, né? Peças importantes não estarão em campo. Aí o Felipão quer que ele ganhe, quem sabe, em jogo como esse, você pode ganhar algumas alternativas, algumas possibilidades para os momentos decisivos do Campeonato Mineiro, porque o Galo garantindo amanhã a classificação, o que é muito provável, né? Pelo cenário que está desenhado, vai ter 2 finais de semana próximos com jogos de semifinais. E aí ele vai ter esse período aí para montar o time. E aí, nas semifinais, é time ideal mesmo, é time completo para os jogos que vão se desenhar a partir de amanhã. Terminando as partidas, a gente vai ver qual vai ser o adversário do Galo. Hoje seria o América, o cenário que seja o Coelho, né? Se não tivermos uma grande surpresa na rodada, mas o Atlético tem que fazer a parte dele amanhã. Então, para o torcedor que não ficou tão ligado durante a semana, os pendurados do Galo, Hulk, Paulinho, Arana, Saravia e Otávio. Então, esses aí não começariam o jogo. Na lateral esquerda, oportunidade para o Rubens. Na direita, se não escalar mesmo o Saravia, ele não tem o Mariano, que segue no departamento médico. Aí a oportunidade deve surgir de novo para o Edenilson, né? O Edenilson é um jogador que joga ali fatalmente, sempre aparece, né? O Edenilson, quando precisa, ele joga como lateral direito. E lá no ataque, a gente já vem falando, o Vargas deve ser um deles, vai com Allan Kardec, vai com algum dos garotos, ou pode pintar um esquema diferente. E aí o Atlético teria uma possibilidade com 2 pontas, o Alisson de um lado. Para mim o Alisson joga, para ter uma sequência, é um jogo bom para ele. Alisson de um lado, e aí ele pode colocar o Patrick de outro. O Patrick é um jogador que o Felipão elogiou, né? Durante o Campeonato Mineiro, poderia ter uma chance de começar o jogo. Nesse caso, seria só o Vargas no ataque, sem o Kardec. Se ele quiser fazer a dupla de ataque, aí é Vargas, Kardec, e é isso aí que vai acontecer pro jogo. O Felipão vai levar, né? Mistério ainda, algumas dúvidas, nessas dúvidas na escalação, principalmente no ataque, para montar o Galo amanhã contra o Ipatinga. É hora da turma que vai ter chance de agarrar a oportunidade, né, Cirilo? Com certeza. Ô Romano, o que você enxerga como uma melhor escolha para o Felipão para essa última rodada? Como você aproveitaria esse jogo contra o Ipatinga, que, falando a verdade, não vale na tabela nada para o Atlético, né? O que a gente tem cobrado muito aqui com relação ao Campeonato Mineiro? Dar oportunidade às categorias de base, não é? Sim. O Cláudio trouxe a informação até ontem de que o Edenilson pode ir para a lateral esquerda. O Cláudio está falando para a direita, perdão, desde ontem. Poxa, cadê o Vitinho? Por que não dá oportunidade para o menino? Já que o campeonato, a gente cobra tanto que o campeonato estadual para colocar a garotada para jogar. Aí você vai improvisar um volante e não colocar... Se não colocar agora, não vai colocar o resto do ano também. Não, no resto do ano você esquece. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, você esquece. Então, seria oportunidade para colocá-lo no time. Outra coisa, o Adson vai dar uma poupada nele, ele agora é titular absoluto, eu colocaria para ganhar ritmo. O Alisson? Não, o Alisson acho que joga. O Alisson vai, né? Então, ótimo, você coloca o Adson. Mas você ainda tem Cadu, você tem o Paulo Vitor que simplesmente desapareceu. Entrou bem num jogo, e depois desapareceu, nem relacionado. O que está acontecendo com o Paulo Vitor? O Paulo Vitor fica até difícil a gente cobrar dele, porque o Alan Franco não jogou esse ano. Então, se o Alan Franco não jogou, imagina o garoto, né? Eu tô dizendo assim, é um jogo que você pode relacionar ele. Você pode levá-lo para o jogo. Então, eu acho que tem que colocar essa galera para jogar, para pelo menos levar para o jogo, porque é um jogo que ao Atlético não vai acrescentar nada, né? Visando principalmente a semifinal. E tem mais. É bom a gente lembrar ao torcedor que quem tiver pendurado, se tomar cartão amanhã,
tá fora da semifinal. 0 cartão na semifinal, não agora. Então você precisa dar uma poupada. O Atlético tem uma galerinha aí pendurada, né? Tem uma turminha aí que vai ser preservada, ao que tudo indica, como tá dizendo o Cláudio. Ô Léo, o que seria uma escolha positiva aí para essa rodada final do Atlético? Ou quais seriam? Pro Filipão? Colocar no time? Ô Cirilo, eu também sou defensor de dar oportunidade para os meninos neste momento. O resultado do jogo não vale tanto. É lógico que um revés aumentaria ainda mais a pressão que já existe para cima do Filipão e para cima do Atlético nesse início de ano, que é frustrante, reconhecidamente, inclusive pela direção do clube, reconhecendo esse início ruim do Atlético, mas o momento é propício para isso. Você precisa poupar alguns jogadores para não correr o risco de perdê-los por cartão. Você tem a oportunidade de dar a chance para o menino da base para jogar na Arena MRV com a torcida do Atlético. Público bom, né, Rezendão, até agora? Sim, devemos ter mais de 25 mil. Então, público legal. É uma ótima contra o Ipatinga, que é uma das piores equipes do campeonato, que provavelmente vai fazer o mesmo estilo de jogo que o Galo enfrentou durante o campeonato quase todo, marcando todo lá atrás. Então, os jogadores terão tranquilidade quanto a isso, vai ter que ter capacidade de criação, vai encontrar uma defesa fechada, mas isso são garotos que estão subindo profissional do Atlético, então estão chegando no futebol profissional, vão ter que se acostumar com isso. Ô Cirilo, e é muito chato isso, é muito repetitivo, mas entre colocar jogadores em que eu não vejo nenhum futuro no clube, eu colocaria aqueles que possam vir a ter um futuro. Eu não vejo nenhum futuro para o Vargas no Atlético, eu não vejo nenhum futuro para o Kardec no Atlético, mas pode existir um futuro para o Isaac no Atlético, pode existir um futuro para o Cadu, assim como existe um futuro para o Alisson. O que me preocupa foi a dificuldade do Alisson entrar no time, comendo a bola, jogando mais que qualquer um que estava ali do lado direito, porque sejamos justos, o estilo de jogo dele, inclusive para o que quer o Filipão, é melhor até que o Zarate. Ele ficava pedindo extremo. E não estou dizendo que ele é mais jogador que o Zarate, pelo amor de Deus, não vamos fazer esse corte aí e vai transformar meme. Estou dizendo que a característica que ele entrega para o Filipão, seu ponta, o cara que vai para o 1 contra 1, que leva a bola para a linha de fundo, que dribla, não é a característica do Zarate. O Zarate é um motor ali no meio campo. Inclusive, eles têm que jogar juntos. Porque quando o Zarate voltar ao meio campo do Atlético, é Scarpa, Zarate e o Alisson jogando aberto ali pelo lado direito. O Alisson foi um parto para entrar no time. Então imagina para o Cadu e para o Isaac. Porque o Alisson tá jogando muita bola. Então imagina para os outros garotos. E aí é por isso que eu não consigo casar, por exemplo, a coluna que fez o nosso companheiro PVC, aqui reputo uma admiração, uma credibilidade absurda, porque é um dos meus ídolos. Tô chamando de velho não, viu, PVC? Mas que ele teve uma conversa com gente ligada ao Filipão, e o Filipão gostaria que fosse passado para a torcida, que o planejamento não é de contratar muitos jogadores, que é de apostar na base. Ué, mas se é para apostar na base, por que custou tanto para pôr o Alisson no time? Por que o Isaac não joga? Por que o Cadu não joga? Por que o Rômulo não joga? Teve um dia que o Atlético só tinha 2 zagueiros, ele nem levou o Rômulo pro banco. Tô mentindo, Cláudio? Ele correu um risco, que o Gemerson ia sair, ele ia pôr o Otávio de zagueiro. Lá em Brasília. Ele não levou, ele não relacionou. Ou seja, alguma coisa tá errada nisso aí. Se a direção pensa que é para dar oportunidade para a base, tem que avisar pro Filipão, porque ele não tá dando. O discurso tá diferente. O discurso tá diferente. E outra coisa, todas essas decisões, elas são muito importantes porque, gente, futebol é um negócio. O menino que entra no jogo contra o Ipatinga e faz um gol, ou faz uma jogada, ou joga bem, o mercado passa a olhar. Os olheiros, analistas de desempenho, os times da Europa, os times daqui, todo mundo fica olhando. O Atlético precisa fazer dinheiro. Sim. E o Galo não consegue passar o Vargas para ninguém. Não consegue empurrar o Vargas para ninguém. E o Atlético vai perder a chance de valorizar seus garotos, inclusive para ganhar dinheiro lá na frente. Isso não entra na minha cabeça. Mas tem um detalhe aí que a gente tem que colocar na balança. Muito possivelmente o Filipão não vai escalar o time. O Alisson já vai ser beleza, já tá aí, entrou. Ele não vai colocar Vitor Gabriel na direita, o Isaac no ataque. Todos os meninos ao mesmo tempo. Isso que eu tô falando, não vai pôr todo mundo ao mesmo tempo no jogo. Tá, tudo bem, mas é um jogo de Campeonato Mineiro e ele tá muito pressionado. Ele não vai pôr só os meninos para jogar, eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça. Agora, pelo menos rechear o banco, né? De reservas com esses meninos. E entre os dois, Cláudio... Imagina o lado direito. Os dois já se conhecem. Vitinho e... Não, Romano, e tem mais uma. Hoje, entre Vargas e Kardec, por mais que o Vargas seja uma preguiça danada,
O Vargas hoje tem mais condição de entregar porque o Kardec. E não é nem do Kardec não querer, não, porque parece que o Kardec não tem condição física para isso. Então, se vai ter um ataque com o Vargas, por que não pode ter um ataque com o Vargas e o Isaac? Com o menino da base. E aí já combina, ó, no segundo tempo, vou trocar, você vai entrar no lugar dele, então aproveita, você vai ter 45, depois você vai ter 45, é isso. É ter um planejamento para utilizar os meninos, para dar oportunidade para eles. Ou bota o time todo titular com quem pode e vira para eles, ó, 45 para resolver o jogo. Segundo tempo eu quero pelo menos 2 gols de frente que eu quero pôr os meninos para jogar. É esse tipo de planejamento que eu não consigo ver. Cláudio, é isso mesmo. E aí, depois, há uma expectativa na semana que vem de pelo menos alguns jogadores que estão no departamento médico serem liberados. Aí o Filipão, além de ter os jogadores, né, que estão aí pendurados e que não vale correr risco nesse jogo, como Hulk, Paulinho, Arana, por exemplo... Mas se você tem na semana que vem opção de pelo menos um zagueiro, né? Lemos, Igor Rabelo, porque o Felipão tá com a dupla Fux e Gemerson aí nesses últimos jogos, porque ele não tá tendo nem Lemos, nem Igor Rabelo. Na semana que vem, quem sabe já tendo Zaratio, Mariano, aí você já ganha, como vocês disseram aí, opções importantes para deixar o time encorpado no momento que é de decisão mesmo, né? Porque até agora, é verdade que o Atlético não vem jogando bola, o torcedor tá na bronca, tá reclamando, mas o Galo até agora, o que perdeu foi vantagem, né? De jogar semifinais como jogou os últimos anos, mas não perdeu nenhuma classificação, não foi eliminado de um campeonato. Tem o Campeonato Mineiro aí para conquistar o Penta e agora que as coisas vão desenhar, nas semifinais principalmente. E aí vamos ver como que o Filipão, se tiver esses jogadores à disposição, como que ele monta o time e se o Galo vai ter um acréscimo de produção, já quem sabe tendo essa confiança amanhã, né, no Campeonato Mineiro, vencendo o Ipatinga. A gente falava de público aqui, Cirilo, vamos ter mais de 25 mil torcedores amanhã na Arena e o Atlético assim ultrapassa 400 mil torcedores em seus jogos na Arena. Será o 13º duelo amanhã na nova casa. E o Atlético já arrecadou nesse período aí mais de 10 milhões de reais só com bilheteria. Então, é uma questão de ajuste aí para que esse ano, se o time estiver bem, a Arena MRV vai ter ainda uma questão maior de lucro para o clube, que era uma das prioridades do Atlético, né? Além de ter a casa própria, de ter uma situação rentável, além de eventos que o clube está preparando aí para a Arena MRV. Inclusive, né? Tá lá no site da Itatiaia, tem no site do Galo, um link, né? A Arena MRV está concorrendo do estádio do ano passado. Estádios inaugurados em 2023, está concorrendo aí com diversos estádios pelo mundo e a massa do Galo deve colocar a Arena MRV aí como a principal, né? Como o estádio do ano de 2023. A expectativa é essa, tem aí mais de 30 concorrentes, mas quem sabe, né, Cirilo? A Arena MRV, a Arena do Grêmio e o Allianz Parque, quando foram inaugurados, também conquistaram esse título nesse mesmo site que a Arena MRV está concorrendo. Bora pro segundo tempo do Atlético. Fala aí, Cláudio Rezende. Vamos lá, João Vitor, Cirilo. O detalhe é que a partir do mês de abril, o Atlético vai ter um período mais curto aí de preparação dos jogos, né? Aí as competições vão começar a acontecer, né? As principais, o Brasileirão, Libertadores. Libertadores a gente começando hoje o mês de março, dia 18, uma segunda-feira, o Galo vai conhecer o caminho dele, hein? Fase de grupos da Copa Libertadores, sorteio lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. E ontem a CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro, o Galo então conheceu o caminho dele, né? Na principal competição do país. O Atlético vai estrear contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Esse jogo vai acontecer ou no dia 13 ou no dia 14, no fim de semana, 13 e 14 de abril. Na segunda rodada, o Galo estreia em casa contra o Criciúma, que é o time que está voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma, esse jogo vai ser no meio de semana, 17 ou 18 de abril. E já na terceira rodada vamos ter o clássico, né? O povo gostou de clássico cedo esse ano, né? Gosta de clássico cedo. E os times, se forem para as finais do Mineiro, vão quase se encontrar direto, né? Né? Direto. Dia 20 ou 21 de abril. É até um feriadão, né? De 21 de abril aí, mas é no fim de semana, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Agora, o que chama atenção, ô Cirilo, tem toda a trajetória do Galo lá no site, statiaesporte.com.br, mas alguns clubes pediram para a CBF paralisar o Brasileirão na Copa América. A CBF não aceitou, né?
E aí, no mínimo, da 12ª à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, os times que tiverem jogadores convocados vão ficar sem eles. Se o Galo tiver, por exemplo, no mínimo que eu falo, porque pode até ser antes, né? O período de preparação. Mas pegando a 12ª rodada, o Galo vai pegar o Internacional fora, tem o Atlético Goianiense, tem o clássico contra o Flamengo, tem Botafogo fora, o São Paulo, Juventude e Vasco. Então esses jogos aí, se o Galo tiver jogador convocado para a Copa América, e aí não é só brasileiro, né? Pode ter. A vantagem é que contra o Flamengo vai ter uns 200 convocados também. Pode ser, né? E o Galo, além de brasileiro, tem alguns jogadores, como o Alan Franco, pode aparecer lá no Equador, o Lemos, no Uruguai. E aí, de qualquer forma, a CBF não quis. O Galo tem esse caminho, portanto. Vai começar contra o Corinthians, lá em São Paulo. Depois tem na 3ª rodada o clássico contra o Cruzeiro. No primeiro turno, o Galo é mandante na Arena MRV. Já estamos falando um pouco de Campeonato Brasileiro e a gente olha aqui, é pedreira atrás de pedreira, e o Galo até lá vai ter que melhorar, né? Para ter aí a condição de chegar nas primeiras colocações, que é a ideia do time. A CBF tinha 2 caminhos. Valorizar o produto dela, que é o Campeonato Brasileiro. Tinha o certo e o errado. Qual que ela escolheu? Exatamente, parar o campeonato para valorizar o seu campeonato, que as equipes estejam todas completas. E valorizar, inclusive, a seleção brasileira na Copa América. E ela já sabia que isso ia acontecer, ela ia topar isso agora, né? Aí ela escolheu o quê? Não, joga todo mundo ao mesmo tempo, dane-se os clubes vão perder jogadores, dane-se a audiência da Copa América, porque a gente sabe que a turma prefere muito mais acompanhar os clubes do que a seleção brasileira. A CBF é realmente brilhante. Aquela desvalorização do produto.